Olá, eu me chamo Severino, sou aluno do programa de pós-graduação em agroenergia da Universidade Federal do Tocantins. Eu vim falar para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos na matéria de agroenergia 1, que tenho como mentora a professora doutora Yolanda Abreu. A primeira coisa a se perguntar é: o que são esses ciclos biogeoquímicos? Esses ciclos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garante que o elemento vá fluir pela atmosfera, pela hidrosfera, litosfera ou biosfera. Os elementos dos ciclos biogeoquímicos fluem de várias maneiras, desde os componentes não vivos da biosfera até os componentes vivos, e vice-versa. Para que componentes vivos de um ecossistema importante sobrevivam, todos os elementos químicos que compõem as células vivas devem ser reciclados continuamente. Para que um ciclo biogeoquímico aconteça, alguns fatores são essenciais. É necessário que tenha um reservatório do elemento químico, seja ele na hidrosfera, na atmosfera, na biosfera. É necessário também que haja a existência de seres vivos e a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente, pelos seres vivos de um ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados ainda como gasosos, nas quais o reservatório é o ar e os oceanos, e sedimentares, nos quais o reservatório é a crosta terrestre. Ciclos gasosos incluem os do nitrogênio, oxigênio, carbono e água. Ciclos sedimentares incluem os de ferro, cálcio, fósforo, enxofre e outros elementos mais ligados à Terra. Os nutrientes são elementos químicos disponíveis na natureza que podem e devem ser utilizados pelos seres vivos para o seu desenvolvimento. Estes elementos estão presentes em todos os lugares, na terra, na água ou no ar. Alguns nutrientes podem ser classificados como essenciais, pois são elementos que determinado micro-organismo não sobreviverá sem, tendo que fazer parte da nutrição desse indivíduo, podendo a falta dele causar danos sérios e irreversíveis. Esses nutrientes podem ainda serem divididos pelo seu tamanho, ficando uma categoria como macro e outra como micronutrientes. Os nutrientes podem ser benéficos e também maléficos aos organismos bióticos. Em alguns casos, o que irá dizer se fará bem ou mal é a quantidade que aquele organismo irá utilizar ou será exposto a ele. É possível nessa imagem vermos uma planta e diversos nutrientes na terra. Além dos nutrientes na terra, também há a presença de fertilizantes, que para aumentar essa nutrição da terra, do solo, e a presença também de água, porque sem a água não há vida. Os macronutrientes podem ainda ser divididos em dois, primários e secundários. Nos primários há o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio é uma substância essencial para a transformação das proteínas, moléculas que fazem parte dos tecidos vegetais. O nitrogênio também é importante para a composição de clorofila, alcaloides, hormônios, enzimas e vitaminas. Já o fósforo é responsável por garantir o desenvolvimento radicular das plantas e promover a formação de flores e frutos. Ele ainda age na respiração e na produção de energia para o vegetal. O potássio, por sua vez, auxilia na conservação dos níveis de água da planta, aumentando a sua resistência contra os períodos de seca. Participa inclusive também dos transportes de nutrientes dentro do vegetal. Os macronutrientes secundários, como cálcio, magnésio e enxofre, são os macronutrientes que compõem esse conjunto. Cálcio atua no transporte de nutrientes e na síntese de enzimas. É responsável para proteger a planta de elevadas concentrações de sal na água e também de componentes tóxicos que podem ser absorvidos pelo vegetal. Essa substância é fundamental, inclusive, para a manutenção da estrutura e do funcionamento das membranas. O magnésio ele é essencial para a formação da clorofila e, portanto, é muito importante para a fotossíntese. Já o enxofre é um elemento indispensável para a composição dos cloroplastos
estruturas onde ocorre reação de fotossíntese. O enxofre, associado ao nitrogênio, também participa da composição das proteínas. Os micronutrientes, que são classificados como zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, boro e cloro, são os elementos considerados micronutrientes essenciais. Outros elementos como sódio, cobalto, silício e níquel são considerados benéficos. A disponibilidade dos micronutrientes para as plantas é influenciada pela matéria orgânica, pela umidade, pelo pH, pelas condições de oxirredução e interação entre nutrientes, causando a dinâmica complexa de solos. O cobre, o ferro, o manganês e zinco em soluções apresentam-se de forma de cátions, tornando-se insolúveis com a elevação do pH do solo, boro, enquanto que o cloro e molibdênio comportam-se como ânions. O ciclo propriamente dito é este. As matérias orgânicas vão entrar em decomposição, irão se tornar nutrientes e serão absorvidas ou fixadas no solo por micro-organismos ali presentes, ou por plantas. Esses nutrientes serão utilizados e posteriormente devolvidos ao ambiente, podendo através das fezes e urina de animais ou pela decomposição das biomassas. O ciclo das rochas pode ser classificado como um agregado sólido natural que pode ser formado por minerais ou de matéria orgânica ou ainda de material vítreo, ou a formação dos três. Os tipos de rochas são ígneas, sedimentares e metamórficas. Nessa imagem podemos ver os três tipos de rochas, a sua origem e exemplos de rochas que elas formam. As ígneas, por exemplo, são fusão de rochas na crosta quente e profunda. O processo de formação dela é através da cristalização, e o granito cristalizado é um exemplo de rocha. A sedimentar, ela é formada pelo intemperismo e erosão das rochas expostas na superfície. O processo de formação é pela deposição de sedimentos, né? O soterramento e a litificação desses sedimentos. O arenito acamado é um exemplo de rocha sedimentar. Já metamórficas são rochas sob altas temperaturas e pressões. Ela passa por um processo de recristalização em estado sólido de novos minerais. E a gnésia é um exemplo dela, da formação dessas rochas. O ciclo das rochas constitui um modo sintético de representar as inúmeras possibilidades pelas quais, ao longo do tempo geológico, um tipo de rocha pode se transformar em outra. Podemos considerá-la um conjunto de processos permanentes de reciclagem, uma vez que uma quantidade de matéria do planeta é a mesma há bilhões de anos. As rochas são uma espécie de memória inanimada do planeta, porque guardam registro das alterações dos fenômenos ocorridos ao longo do tempo. Para iniciarmos a explicar como funciona o ciclo biogeoquímico das rochas, iniciamos pelo intemperismo, que é um processo de transformação quando exposto à atmosfera e à hidrosfera. O clima, organismos vivos, relevo e o tempo são os principais fatores dessa fase do ciclo biogeoquímico das rochas. No processo de sedimentação é o processo de acumulação dos sedimentos em depressões e erosões e deposições. Esses processos também, os locais de acúmulo também são chamados de bacias sedimentares. Já o metamorfismo é um processo de reorientação de minerais nas rochas sedimentares enterradas a profundidades suficientes e submetidas ao calor interno da terra e às pressões. Essas rochas sofrem uma transformação na sua composição mineral, química e estrutural. As rochas resultantes do processo de metamorfismo dependem do tipo de rocha e a sua composição mineralógica. A fusão é um processo de metamorfismo progressivo que está associado ao aumento da temperatura e à diminuição
de pressão ou a introdução de água no sistema que rebaixa o ponto de fusão. As rochas ígneas, elas são rochas de resfriamento de magma, nas quais o tamanho dos cristais geralmente é proporcional ao tamanho do resfriamento do magma. Quanto mais lenta é a cristalização de um magma, maiores são o tamanho dos cristais formados. Existem 3 tipos de rochas ígneas, que são classificadas como plutônicas ou intrusivas, subvulcânicas ou intrusivas rasas e vulcânicas ou extrusivas. O ciclo gasoso, ele tem como principal reservatório a atmosfera. Na atmosfera está presente inúmeros gases, contudo, os gases nitrogênio, oxigênio e carbono são os principais para a vida na Terra. O nitrogênio, ele é um nutriente essencial requerido por todos os organismos vivos. Esse elemento é necessário em grandes quantidades, uma vez que é componente essencial de proteínas, ácidos nucleicos e de outros constituintes celulares. As proteínas sozinhas compreendem 60% ou mais do nitrogênio das plantas e de células microbianas. O ciclo do nitrogênio é resultado de reações de sequências de oxirredução, que fornecem energia para micro-organismos que dependem dessas reações. Nessa imagem nós podemos ver de forma detalhada o ciclo do nitrogênio. Ele presente tanto na atmosfera, quanto também o nitrogênio presente no solo. Aproximadamente 95% do nitrogênio que está presente no solo encontra-se na forma orgânica. Além do nitrogênio orgânico, existem outras formas inorgânicas, como o NH2, NH4, NO2, NO3. Embora seus conteúdos no solo sejam bem menores do que a fração orgânica, elas são de grande importância para a nutrição das plantas e em vários processos relativos ao ciclo do nitrogênio. A fixação é um processo que corresponde à retirada do nitrogênio da atmosfera e a sua transformação em amônia, o qual pode ser assimilado pelos seres vivos. Esse processo pode ser realizado por cianobactérias em meio aquático ou por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azotobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nos nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Pode também ocorrer a fixação na atmosfera do nitrogênio por meio de descargas elétricas. No entanto, esse processo ocorre em uma menor escala. O processo de nitrificação é o amônia produzido anteriormente, bem como a liberação de processos de excreção de animais e decomposição. É convertida no solo em nitritos e nitratos, substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Esse processo é realizado por bactérias denominadas nitrificantes do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. O processo de desnitrificação, as bactérias nesta etapa, denominadas desnitrificantes, retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, e devolvem-no à atmosfera de forma gasosa. Nesta imagem nós podemos ver o ciclo do nitrogênio de forma mais simples. O nitrogênio presente na atmosfera, ele vai para o solo, ele é transformado, ele é fixado e transformado com a ajuda de plantas e bactérias. É absorvido pelos animais através das plantas e posteriormente volta para o solo ou para a atmosfera. O ciclo do oxigênio garante a movimentação do oxigênio no meio ambiente e dos seres vivos. Esse ciclo é importante porque o oxigênio é essencial para o processo de respiração celular, formação de camada de ozônio e combustão. O oxigênio ele é encontrado na atmosfera, na biosfera e na litosfera. E ele também
é encontrado na atmosfera nas formas molecular, O2, no gás carbônico, CO2, no ozônio, O3, e dióxido de nitrogênio, NO2, e ele é essencial no processo da fotossíntese. Nessa imagem, nós podemos ver o ciclo do oxigênio de forma bem simples. As moléculas de oxigênio disponíveis na atmosfera são utilizadas na respiração pelos animais e há a liberação do dióxido de carbono pela respiração desses animais. Esse dióxido de carbono na atmosfera será absorvido pelas plantas, que realizarão a fotossíntese e liberarão o oxigênio de novo para a atmosfera. É um ciclo teoricamente curto, simples, mas que é de extrema importância para a vida tanto das plantas quanto dos homens. O carbono ele é absorvido da atmosfera, processado na litosfera pelas plantas, florestas e animais e na hidrosfera pelas algas, plânktons e outros organismos, e devolvido à atmosfera com a queima, a respiração ou a decomposição de matéria orgânica. O ciclo biológico do carbono ele é realizado por organismos autotrófos fotossintetizantes por meio do processo da fotossíntese. Ele irá assimilar o carbono presente na atmosfera, irá transformar em matéria orgânica para a planta, biomassa, irá fazer a respiração, irá ser devolvido à atmosfera através da respiração de animais ou pela decomposição dessa biomassa das plantas. Voltará para a atmosfera e poderá ser utilizado de novo pela fotossíntese das plantas. Nesta imagem nós podemos ver o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, o carbono ele é produzido pela decomposição de plantas ou matéria orgânica ou outra matéria orgânica em decomposição. Também é produzido através das indústrias. Esse carbono disponível na atmosfera será utilizado pelas plantas na fotossíntese. Ele será transformado em biomassa e depois da vida útil dessa planta, ela irá retornar para a atmosfera na forma de decomposição. Quando a planta morrer, ela irá se decompor e esse carbono será liberado, ou também pela queima dessa matéria orgânica. As ações antrópicas, que são ações do homem, vão afetar diretamente essa produção de carbono. O efeito estufa ele é um fenômeno natural e de extrema importância para a vida na Terra. A parte da energia do Sol é irradiada sobre a superfície da Terra e refletida de volta para a Terra. No entanto, gases presentes na atmosfera, conhecidos como os gases do efeito estufa, absorvem parte desta energia e emitem parte dela de volta à superfície, causando um aumento da temperatura. Então, com o aumento da liberação de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, que é um dos gases causadores do efeito estufa, há um aumento da temperatura no planeta. E esse aumento de CO2, de gás carbônico, é realizado através de desmatamentos, queimadas, combustíveis fósseis, processos industriais. Todos esses são ações do homem que afetam diretamente a produção de gás carbônico no planeta. A água ocupa cerca de 70% de todo o planeta e ela está presente em diversas formas de reservatórios, podendo estar na sua forma líquida, como lagos, lagoas, rios, oceanos, ou então em geleiras, na sua forma sólida, e ainda também a forma gasosa. Podemos dizer que também é um reservatório de água. A água existe na atmosfera, na hidrosfera, na biosfera e até na litosfera. Entre todos esses segmentos, as massas de água estão em contínua circulação e, no geral, é chamado de ciclo hidrológico. É necessário identificarmos as rotas cíclicas e circulatórias dessas massas de água. Vários processos e fatores estão envolvidos na condução e na circulação da água no globo. A água ela pode ser transformada do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, de líquido para vapor e de vapor para líquido.
A radiação do Sol, a gravidade, a capacidade da água fluir e várias outras propriedades da água tornam-se essa transformação mais eficaz e regular. E o insumo básico para as massas de água do mundo vem da precipitação. Essa é uma imagem representando o ciclo hidrológico. Como nós podemos ver, há várias formas de armazenamento dessa água, no mar, no lago, no rio, o degelo, que é o gelo na sua forma sólida. Nós temos a precipitação, que é a água caindo do céu. Temos as fraturas de rochas, fluxos de água subterrâneas, tem a infiltração da água, tem essa evaporação da água para que precipite de novo. Essa é uma imagem que mostra o ciclo da água de forma mais resumida. Os ciclos eles podem ser classificados ainda de duas maneiras. O ciclo curto, que é aquele que ocorre pela lenta evaporação das águas dos mares, rios, lagos e lagoas, formando nuvens. Estas se condensam e voltam à superfície na forma de chuva ou de neve. E o ciclo longo é aquele que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de voltar ao ambiente. Essa água ela é retirada do solo através das raízes das plantas, sendo utilizada para a fotossíntese ou passada para os outros animais através da cadeia alimentar. A água volta à atmosfera através da respiração, transpiração, fezes e urina dos animais. A circulação das massas de água, vistas em todas as esferas na Terra, envolve vários fatores e componentes causais. A precipitação, por exemplo, é um desses componentes. Ela é o processo de transformação do vapor de água em uma forma líquida. E para que isso aconteça, é necessário que a atmosfera tenha vapor de água suficiente presente, que é resfriado até o ponto de orvalho, ou que haja condensação do vapor de água nos núcleos de condensação das nuvens, ou ainda que tenha o crescimento de gotículas de água e a importação do vapor de água para que ocorra essa precipitação. Já a evaporação é o processo que converte um líquido ou sólido em um gás, através da transferência de energia térmica. Os fatores que vão afetar essa evaporação são a temperatura do ar, a umidade relativa, a radiação recebida, a velocidade do vento, a duração do brilho do sol e as condições geomórficas da região. Todos esses são fatores que vão afetar diretamente a evaporação dessa água. A transpiração é a liberação da água absorvida pelas plantas através do sistema radicular, que são as raízes da planta. Essa transpiração ela é afetada diretamente pela temperatura, pelo vento, pela radiação solar ou pela umidade do solo. Uma temperatura excessiva ou um vento muito forte faz com que a planta feche seus estômatos, que é o órgão da planta, que é responsável por essa transpiração e também pela captação de CO2 e liberação de oxigênio. Já a evapotranspiração é a combinação do efeito da evaporação da água do solo pelos corpos de água ou superficiais, neve, gelo, e a transpiração da vegetação. Os fatores atmosféricos, as características do solo, a disponibilidade de água para aquela planta, ou como por exemplo os fatores fisiológicos da cultura, como uma planta que produz cera, são fatores que diminuem a perda de água nos dias mais quentes. Com essas informações, é necessário fazer o planejamento da produção, sabendo dos recursos hídricos disponíveis para fazer a gestão da cultura, associando a uma possível irrigação na cultura, e aumentar as pesquisas para que se possa ter uma maior produtividade. O escoamento superficial é o fluxo de água por terra após cada chuva. Os fatores que controlam esse escoamento são a intensidade da precipitação e o tipo dessa precipitação, a duração dessa chuva, a distribuição da chuva na região, a direção do movimento da tempestade, as condições de umidade do solo. Já a condensação é o processo pelo qual o vapor de água no ar é transformado em água líquida. Pode acontecer quando a temperatura do local é diminuída.
quando um composto gasoso encontra uma superfície em temperatura baixa ou ainda quando o material é submetido às pressões extremas. O processo de infiltração é o processo pela qual a água penetra no perfil do solo. E os tipos de solo afetam diretamente esse processo. Solos com partículas mais espaçosas facilitam esse processo, diferente dos solos compactados, que tendem a diminuir a infiltração no solo. O fluxo de base das águas subterrâneas é a água da chuva que cai sobre a superfície dos solos e penetra no solo, atingindo as zonas de águas subterrâneas. Os solos, os tipos de solo, as rochas, a vegetação e a quantidade da precipitação são fatores que vão afetar diretamente esse fluxo de base das águas. Um solo arenoso, ele absorve melhor a água do que o solo argiloso. As rochas que estão expostas e fraturadas, quebradas, elas absorvem melhor a água do que as que têm granito. Uma densidade menor de vegetação vai facilitar a penetração dessa água no solo do que uma densidade maior. E a precipitação ser regular. Uma precipitação de chuva regular com um tempo adequado, numa intensidade adequada, ela vai ser melhor do que uma precipitação irregular que vem com muita força e passa rapidamente, por exemplo. A sublimação é o processo de evaporação direta da neve no vapor de água. A temperatura do ar e o vento desempenham um forte papel nesse processo. No processo natural, o gelo, na sua forma sólida, teria que sofrer a incidência solar e o aumento da temperatura, onde ele iria derreter, tornar sua forma líquida. Na forma líquida, passar pelo mesmo processo de radiação solar, aumento da temperatura e ventos para que ela se transformasse em vapor e ficasse disponível na atmosfera na sua forma de vapor. Na sublimação, esse processo não ocorre. Como foi falado, a temperatura e o vento desempenham um papel importante. Esse gelo ele irá passar direto do seu estado líquido para o estado gasoso. A intercepção é um processo de retenção da água nas folhas da vegetação. Ocorre isso em torno de 15 a 50% de interceptação da precipitação. Esse armazenamento de interceptação é pequeno. A água que cai da chuva numa floresta densa, uma quantidade dessa água ela irá ficar nas folhas, será interceptada pelas folhas, uma parte será absorvida pela planta e a grande maioria será evaporada. No processo numa região que a floresta não é tão densa, que não tem tantas folhas, como nós podemos ver na imagem abaixo, não ocorre a interceptação dessa chuva. Então não há essa absorção. Essa água cairá diretamente no solo e será absorvida, indo para o fluxo de bases de águas subterrâneas. Como já foi falado, o fluxo de água irá influenciar diretamente os outros ciclos. A presença de água é essencial para a vida dos ciclos e, consequentemente, para a nossa vida. Assim como a energia do Sol, com a incidência da radiação para que seja possível a realização de fotossíntese para o crescimento de uma planta, e para que ocorra o processo de evaporação, para ocorrer as condensações e posteriormente as precipitações, mantendo vivo os ciclos e a vida na Terra. Os ciclos biogeoquímicos eles vão influenciar diretamente a agroenergia. Eles funcionam como uma engrenagem perfeita, transportando elementos entre eles, mantendo vivos os ecossistemas e, quando paramos para ver, afetam diretamente as produções agrícolas e, consequentemente, o futuro das pesquisas na agroenergia, fazendo com que tenhamos que nos adaptarmos com as mudanças que o clima sofre, evoluindo ainda mais com as pesquisas para desenvolvermos produções agroenergéticas economicamente viáveis e ecologicamente corretas, visando assim minimizar sempre os impactos ao meio ambiente e esses ciclos. Bom, está aqui o meu obrigado pela apresentação. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, este é o meu contato e estarei à disposição para responder e tirar qualquer dúvida. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho.
Desde já, muito obrigado.